Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso de extensão A Ludicidade para o Desenvolvimento Infantil em Casa, como os adultos podem contribuir. Então eu achei muito pertinente falar desse tema, tendo em vista o contexto que estamos vivenciando, com todos os prejuízos socioemocionais deixados por esse longo período de pandemia, também o avanço da internet, da tecnologia, tem transformado as relações na família, pais e filhos estão mais conectados virtualmente do que presencialmente, e as nossas crianças carecem cada vez mais de momentos lúdicos que propiciem o seu desenvolvimento integral e uma interação saudável com seus familiares. Então nós vamos aprender muitas coisas, serão 6 aulas, e o objetivo é que vocês saiam desse curso sensibilizados para a importância da ludicidade para o desenvolvimento infantil e para que as crianças tenham uma infância mais feliz. Nessas 6 aulas, vamos ter a oportunidade de estar mergulhando no universo da criança, entender qual que é o nosso papel quando o assunto é ludicidade. Eu só gostaria de passar para vocês, antes de nós iniciarmos a primeira aula, um pequeno cronograma dos temas que serão abordados nessas 6 aulas. A primeira aula vai falar sobre o tema O que é ludicidade, importância e história da ludicidade. A aula 2 vai falar sobre o mundo do faz de conta na vida da criança. A aula 3, contação de histórias. A aula 4, jogos e brincadeiras. A aula 5, música e dança. E a aula 6, ideias lúdicas em casa. Então eu espero que vocês fiquem comigo, que vocês se beneficiem muito sobre esse tema tão importante e que ele possa ser de utilidade aí para vocês usarem na sua família, na sua vida, com as crianças aí que vocês conhecem, tá bom? Então, para começar, eu gostaria que vocês fizessem comigo um breve exercício. E você tirasse aí alguns minutinhos para pensar quais foram as 5 memórias mais felizes de quando você era criança. Se você quiser, você pode até pausar o vídeo. Pensou? Bem, eu vou contar para vocês agora quais foram as minhas 5 melhores lembranças de quando eu era criança. Então, eu gostava muito de jogar bola na rua, de soltar pipa. Eu gostava de quando meu pai contava história, que na época nós chamávamos de causo. Eu gostava também de brincar de casinha. Também tenho boas lembranças jogando bets na rua, que é um jogo que é muito legal. Mas e você? Algumas de suas memórias felizes estão relacionadas a brincadeiras com pessoas com quem você estima? Ou a algum jogo que você se destacava? Assim como eu, você gostava de ouvir histórias? De fazer de conta que você era um médico, ou um super-herói dos quadrinhos, uma dona de casa, ou quem sabe uma princesa? Bem, tudo isso é ludicidade. Tudo isso e muito mais. Nós vamos ver que o conceito da palavra ludicidade compreende sim os jogos e brincadeiras, porém não se restringe a elas. Para Lucchesi, um estudioso da área, o que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem vivencia seus atos. A experiência pessoal de cada um de nós pode ser um bom exemplo de como ela pode ser plena quando a vivenciamos com ludicidade. Então, de acordo com Lucchesi, mais importante que a diversão ou o prazer em si é a sensação de plenitude que se tem ao realizar uma atividade lúdica, através de múltiplas experiências que possibilitam acessar diversos estados de consciência. Então, o lúdico não vão ser somente jogos e brincadeiras, é tudo aquilo que proporciona a sensação de plenitude para a criança, como, por exemplo, ouvir uma história, desenhar, fazer um teatro, dançar, pintar e muitas outras coisas. As atividades lúdicas têm por objetivo ser algo prazeroso para a criança. Contudo, a prática escolhida deve ter um objetivo claro, para que também promova o desenvolvimento da criança. Fazendo uma análise mais a fundo da palavra ludicidade, podemos perceber que sua origem vem da palavra latina ludus, que significa jogo, exercício ou imitação.
No entanto, os conceitos de jogo, de brincadeira e de brinquedo não são fixos. Isso porque eles podem variar conforme a cultura ou o período histórico no qual estão inseridos. Por exemplo, o conceito de brincadeira e o tipo de brincadeira que as crianças brincam aqui no Brasil é diferente do que lá na Arábia Saudita, por exemplo. E isso acontece porque a cultura deles é diferente da nossa. O mesmo se dá com o período histórico. O modo como as crianças brincam hoje e a forma como a brincadeira é vista é bem diferente da época dos nossos avós, quando não existiam a tecnologia, a internet, não é mesmo? E mesmo hoje, se nós perguntarmos a algumas pessoas o que é um jogo ou uma brincadeira, vamos obter respostas diferentes. Alguns, de maneira ingênua, atrelam esses conceitos a entretenimento, passatempo, lazer, distração e até mesmo falta de seriedade e perca de tempo. E é por isso que essas pessoas, elas não conseguem ver os jogos e as brincadeiras como recursos que contribuem para o desenvolvimento humano e para a aprendizagem. Um exemplo disso é que é muito comum na educação infantil os pais perguntarem para as crianças o que elas fizeram na escola. Aí a criança responde: ah, eu brinquei disso, brinquei daquilo, né? Aí o pai ou a mãe responde: mas só isso? Só brincou? Não fez mais nada? Como se brincar fosse realmente uma perda de tempo. Mas vejam bem, papais e mamães, brincar é um direito de aprendizagem e desenvolvimento do seu filho. Isso de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento com força de lei que norteia a educação básica no Brasil. E segundo as DICNEI, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, as práticas pedagógicas que compõem a educação infantil devem ter como eixo norteador as interações e as brincadeiras. Mas por que então brincar é tão importante? Existem vários fatores. Primeiramente, o brincar é um ato criativo e a criatividade é fundamental para o desenvolvimento e para a sobrevivência do homem. Se não tivéssemos a criatividade, o ser humano não conseguiria se adaptar no mundo. E é a criatividade que é a base para a liberdade, para a transformação, para a formação do senso crítico e o raciocínio dessa criança. O brincar tem uma série de benefícios no desenvolvimento infantil. Ele estimula, por exemplo, a sensibilidade visual, auditiva, a imaginação, desenvolve atividades motoras, também tem influência nos comportamentos dessa criança. Então, a partir das brincadeiras, ela aprende a se socializar com outras crianças, a se relacionar com outras crianças e adultos também. O brincar constrói novos conhecimentos para a criança. Então é através do brincar que a criança aprende valores, comportamentos, raciocínio, desenvolve a sua solidariedade, a sua empatia. Então, se nós queremos pessoas boas para o futuro, precisamos permitir que as nossas crianças brinquem e brinquem muito, né? Que elas brinquem e experienciem o mundo através das brincadeiras. O brincar também é importante para o equilíbrio emocional dessa criança. A brincadeira, especialmente o faz de conta, quando a criança brinca ali de atividades domésticas, brinca de casinha, de carrinho, de médico, de mecânico, escolinha, tudo isso é uma representação do que ela vai viver na sua vida adulta. E especialmente nos contos de fadas, nas fantasias, nós trazemos para esse mundo fantasioso alguns afetos, alguns medos, a agressividade que todos nós temos dentro de nós, né? E dentro dessas histórias, a criança também é capaz de pensar a respeito dessas questões, pensar em resolver algumas questões no campo dos afetos, dos medos. Então, o brincar permite à criança falhar e acertar, o que reflete em um adulto equilibrado em seu comportamento. Os jogos com regras também são muito importantes. Então, é legal que a criança jogue um futebol, um vôlei,
uma queimada, porque ali ela vai conhecer as regras, né? Ela precisa entender que ela tem que seguir essas regras, né, para poder fazer parte daquele contexto. E ela também vai aprender a controlar a sua impulsividade em prol da atividade coletiva. Por exemplo, no futebol, né? Não pode pegar a bola com a mão, né? E qual que é a primeira coisa que a criança pequena quer fazer quando ela vê a bola, né? Ela quer pegar com a mão. Então, a partir do jogo, ela vai aprendendo que ela tem que controlar essa impulsividade e isso vai refletir na sua vida adulta, né? Ela aprende também a tomar decisões, né? Aprende a desenvolver estratégias, a trabalhar em grupo e, como eu já mencionei, é um aprendizado para a vida, né? Para toda a vida dela, né? No trabalho, nos relacionamentos, e ela começa a aprender isso lá nas brincadeiras. O brincar também desenvolve a linguagem da criança. Desde bebês, as crianças brincam com os sons através do balbucio. Então elas exploram a linguagem balbuciando. E para elas isso é prazeroso, é uma brincadeira. E à medida que ela vai crescendo, essas brincadeiras de linguagem vão ficando cada vez mais complexas, né, ao decorrer do desenvolvimento dela. Né? Mas a gente vai ver um pouco mais a respeito desses temas, né? Vai estar destrinchando melhor esses benefícios do brincar nas próximas aulas. Então, só para fechar esse tema, na verdade, o brincar é uma necessidade da criança e é extremamente importante para o seu desenvolvimento. De modo que, se essa criança for impedida de brincar, isso vai trazer sérias consequências para a sua idade adulta. Imagine que você pudesse entrar em uma máquina do tempo para saber como eram as atividades lúdicas em outras épocas. Com certeza essa seria uma atividade fascinante, uma aventura sem igual. Que período da história você gostaria de conhecer? Bem, nós vamos agora fazer um pequeno resumo da história da ludicidade e entender como que os conceitos de infância e de ludicidade mudam dependendo do seu contexto histórico. Hoje, nós temos registro de desenhos feitos por homens das cavernas datados de 30 mil anos atrás que mostram que a bola já era usada em seu formato esférico. E há bonecos de barro que podem ter sido feitos há 40 mil anos. Os egípcios tinham uma tradição de enterrar as pessoas com objetos que eles acreditavam que a acompanhariam ao mundo dos mortos. E muitos bonecos e objetos que pareciam ser brinquedos eram utilizados para esse fim. Por exemplo, em uma escavação foram encontradas pedras semi-preciosas no formato de berlindes, precursoras das bolinhas de gude, em um túmulo de uma criança que acredita-se que remonta a 3.000 anos antes de Cristo. E é também do Egito que temos a notícia dos primeiros bambolês utilizados por artistas e da origem da amarelinha, que nada tinha a ver com as brincadeiras de criança, mas era considerada um ritual de passagem para o mundo dos mortos. E, na verdade, nós vamos ver que muitas informações sobre a origem dos brinquedos e das brincadeiras mostram que nem sempre as atividades hoje consideradas lúdicas foram praticadas para garantir a brincadeira e a diversão das crianças. Por exemplo, uma das atividades lúdicas mais expressivas da história da humanidade são os jogos. E quando falamos em jogos, facilmente associamos a palavra à Grécia. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, que era um evento de grande porte, competitivo, realizado pelos adultos e em nada se assemelhava aos jogos que se brincam na infância. Eram atividades lúdicas, porém o objetivo não era divertir as crianças e sim os adultos. Contudo, é também da Grécia as primeiras referências de jogos e brincadeiras relacionados à infância. Os gregos chamavam esses jogos de paidia. Essa forma de brincar tinha a característica de ser despretensiosa, permitia a improvisação e a mudança de regras, traduzia uma alegria despreocupada e incentivava as manifestações de fantasia e plena liberdade das crianças. Então a paidia era um brincar livre, né? Em que as crianças podiam brincar da forma que lhes parecesse mais prazerosa. Já para os romanos, a realidade era completamente diferente.
O jogo tinha o objetivo de disciplinar os meninos e prepará-los para a guerra. Portanto, a fantasia e a improvisação da paidia eram impraticáveis e dão lugar à seriedade e às regras. E quanto às meninas? Bem, ao que tudo indica, tinham função puramente domésticas. Seguindo pela história ocidental, chegamos à Idade Média. Essa aqui pode ser considerada uma época triste para as crianças. Isso porque os jogos e as brincadeiras foram proibidos pela Igreja Católica, que considerava que esse tipo de atividade se opunha na aquisição de conhecimentos como a escrita, a leitura e memorização de fatos pelos clérigos. Nesse período, que é considerado um estímulo para o imaginário infantil, com contos de fadas, princesas e cavalos, a criança era tratada como um adulto imperfeito em miniatura e por isso trabalhava nos mesmos locais, usava as mesmas roupas e era tratado da mesma forma que um adulto. Não se tinha um conceito de infância delineado. Por isso, não existiam brincadeiras, jogos ou quaisquer atividades lúdicas voltadas para as crianças. Mas talvez você pense, e os contos de fadas? Não eram histórias para as crianças? Bem, a resposta é não. Os contos de fada, inicialmente, nem eram de fadas, né? E as histórias originais são bem diferentes das histórias que conhecemos hoje. Em sua maioria, apresentavam enredos assustadores, transmitidos pela tradição oral. Foi somente mais tarde, né, que alguns escritores, como Charles Perrault, os irmãos Grimm, suavizaram, adaptaram esses contos, suavizando as histórias para que elas pudessem ser mais bem aceitas pela sociedade. Então, nesse período, as crianças tinham poucos momentos de diversão. Logo, era uma infância muito triste. Seguindo pela história, mais à frente, a partir do Renascimento, por volta do século XV, a ruptura com a Idade Média e o renascimento das ideias clássicas, como o resgate da cultura greco-romana, trouxeram novos ares para a incorporação da ludicidade nas atividades cotidianas. Os jogos e as brincadeiras passaram a ser consideradas ações que estimulavam o desenvolvimento da criatividade e favoreciam a aprendizagem das crianças. Pode-se dizer que a natureza infantil começou a ser vista diferente da lógica adulta. Porém, isso não durou muito, porque podemos dizer que tivemos um retrocesso, chegando agora à idade contemporânea, que foi um período marcado pela Revolução Industrial, que ocorreu ali em meados do século XVIII, a meados do século XIX. Isso porque modificou-se novamente o conceito de infância. Nessa época, o trabalho infantil era aceito e em muitas famílias indispensável. Pensando nisso, os objetos relacionados à produção industrial foram transformados em brinquedos. Dessa forma, as crianças iriam aprender a usar um instrumento de forma que ela não percebesse isso. Ou seja, que tudo não passasse de uma brincadeira. Nesse período, era comum ver crianças de 6, 7, 8 anos trabalhando nas fábricas. Enfim, muito triste porque elas acabavam perdendo praticamente toda a sua infância. Já no início do século XX, com o rompimento da Primeira Guerra Mundial, os jogos passaram a ter um caráter mais bélico, ou seja, era comum ver as crianças brincando com brinquedos que faziam referência aos instrumentos utilizados pelos soldados na guerra, os carros de guerra, armas, tanques, aviões, enfim, brinquedos que remetessem, né, àquele mundo das guerras. Já ao final da guerra, as práticas esportivas é que começaram a predominar no mercado. Bicicletas, patins, autoramas, mostrando a valorização do esporte em detrimento do militarismo, que até então tinha causado muito sofrimento a muitas pessoas. A partir de então, o brinquedo começou a ser cada vez mais presente nas brincadeiras infantis. E quando em 1950 o plástico começou a ser utilizado como matéria-prima na fabricação de brinquedos, teve início o processo de produção em série, incluindo jogos de tabuleiros, a boneca Barbie e a bola de futebol no rol dos brinquedos mais populares do mundo. Podemos perceber, então, com base nesses exemplos citados, que os aspectos lúdicos e os conceitos de infância se moldam conforme as demandas da história.
E foi somente no começo do século XX que as manifestações lúdicas ganharam um novo status e passaram a ser valorizadas no desenvolvimento infantil. E vem a surgir então um sentimento de que as crianças são especiais, diferentes, dignas de serem estudadas por si sós. Isso quer dizer que os conceitos de infância que conhecemos hoje, de valorizar as crianças, de enxergar a infância como uma fase importantíssima do desenvolvimento do ser humano, é na verdade bem recente. Vamos falar agora sobre as brincadeiras no Brasil. Três matrizes principais influenciaram as brincadeiras no Brasil. São a indígena, a portuguesa e a africana. Muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas já aproveitavam o melhor da nossa terra. As crianças indígenas, em contato com a natureza, viam o mundo como um verdadeiro parque vivo. O meio ambiente era a maior fonte de materiais para brinquedos que elas mesmas construíam, como galhos, folhas e sementes. Elas também dançavam e cantavam. Não tinham livros, mas ouviam histórias que eram transmitidas de geração em geração. Sobre uma experiência com crianças da tribo Chavantes, Carneiro relata aqui: com troncos de árvores, elas constroem o bodoque, arma manejada por elas para abater aves e lagartixas. Com madeira e barro, confeccionam peões, que giram no movimento rápido das mãos. Usando fios entrelaçados entre os dedos das mãos, constroem inúmeras figuras, dando asas à imaginação. Confeccionam petecas com base de palha, de milho ou de couro. Divertem-se em atividades lúdicas coletivas, imitando animais e dessa forma perpetuam a sua cultura. Então, tudo que a natureza podia oferecer era usado pelas crianças indígenas em atividades lúdicas, e muitas dessas práticas influenciaram os brinquedos e as brincadeiras das crianças no Brasil inteiro. Já as influências lúdicas deixadas pelos portugueses são as histórias infantis, com príncipes, princesas, bruxas, castelos e fadas, e também as cantigas de rodas, que entre as mais populares estão Ciranda Cirandinha, Atirei o Pau no Gato, A Canoa Virou, Corre Cutia, Terezinha de Jesus, O Cravo Brigou com a Rosa e muitas outras. Mas quais foram as contribuições africanas para a história das brincadeiras no Brasil? Bem, há poucos registros de brincadeiras trazidas da África. Isso porque ao escravo não era dado o direito de brincar. Seus rituais de dança se restringiam às senzalas, e a capoeira, por muito tempo, foi tratada como uma forma de luta violentamente reprimida. Só foi reconhecida como uma atividade lúdica em meados do século XX. Então, possivelmente, a maior contribuição africana tenha vindo das cantinas de Ninar e das histórias africanas contadas pelas amas de leite e mães pretas, responsáveis por cuidar dos filhos dos escravocratas. É importante citar também que a partir de 1950, com a crescente urbanização, pequenas estradas se transformaram em ruas utilizadas pelos modernos automóveis. Surge então a rua como um espaço democrático de socialização e bastante fértil para todo tipo de brincadeira que pode ser realizada ao ar livre, como por exemplo jogar bola, pular corda, andar de patins, andar de skate, brincar de bolinha de gude, enfim, quantas brincadeiras não podiam ser feitas em um espaço aberto. Porém, a partir da década de 1990, as novas tecnologias foram tirando as crianças desses espaços das ruas, que pode até ser considerado um espaço perigoso para dentro das casas, né? Mas isso não quer dizer que, como pais ou cuidadores, nós não possamos ocupar espaços públicos como praças, parques, né? E resgatar essas brincadeiras de ruas com as nossas crianças, né? Dessa forma a gente vai dar a elas a oportunidade de vivenciarem também as múltiplas brincadeiras que marcaram a nossa infância. Vamos falar agora sobre a ludicidade e novas tecnologias. Pense novamente um pouquinho na sua infância. Você gostava de assistir televisão?
É difícil encontrar um adulto que, quando era criança, não gostasse de assistir televisão. Isso porque a caixa mágica com imagens coloridas é extremamente atrativa para as crianças e rapidamente se tornou uma espécie de babá eletrônica, atraindo as crianças para dentro de casa e reduzindo a frequência das brincadeiras de rua, trazendo assim uma certa tranquilidade, até mesmo para os adultos. Pode-se dizer que a televisão é um dos mecanismos precursores das novas tecnologias, aos quais, através dela, foi difundido o avanço eletrônico em diversos setores. E hoje esse universo digital está cada vez mais diversificado e atrativo, com a presença da internet, de tablets, smartphones, computadores de última geração e videogames cada vez mais realísticos. E de uma forma ou de outra, não podemos negar, né, que as novas tecnologias estão presentes nas rotinas das crianças. Não temos como impedir isso. Elas já nasceram na era digital. Esse é o novo paradigma que estamos vivenciando. O crescimento vertical das cidades também contribui para isso, porque criou um novo modelo de moradia, os pequenos apartamentos, que ampliam a segurança, mas privam as crianças de experiências lúdicas ao ar livre, fazendo com que os brinquedos digitais se tornem uma das poucas alternativas para experiências lúdicas. Mas então, como eu posso saber se os instrumentos tecnológicos à disposição das crianças estão gerando mais benefícios do que malefícios? Para isso, é importante analisar os seguintes pontos. A criança se distrai facilmente ou consegue se concentrar no jogo ou na brincadeira? Um instrumento é desafiador e permite que ela construa mecanismos de avanço nos jogos ou brincadeiras? A criança tem dificuldade em dividir ou socializar enquanto brinca? A criança tem interesse em brincadeiras e brinquedos não eletrônicos? A criança se estressa com facilidade enquanto brinca? Há intervalos para que a criança diversifique suas atividades lúdicas? A criança encontra tempo e espaços próprios para a realização de atividades que desenvolvam a imaginação e explorem o faz de conta? É importante que os pais tenham cuidado de manter essa relação criança e tecnologia saudável e equilibrada, até porque, para que haja um desenvolvimento pleno, ou seja, motor, intelectual, é necessário mais do que um dispositivo eletrônico. Embora a tecnologia, se bem utilizada, tenha o seu poder lúdico, é importante que a criança realize também outras atividades. Para isso, eu separei algumas dicas que serão de grande ajuda na busca por uma relação saudável com a tecnologia. Coloque um limite de tempo. Antes mesmo de entregar o dispositivo eletrônico, converse com a criança para estabelecer um limite de tempo. Assim você vai evitar que a criança passe mais tempo que o necessário na frente da tela. Você pode até criar uma rotina, deixando isso claro para os pequeninos. Dessa forma, ficará mais fácil até para eles se adaptarem a essa rotina. Converse sobre os riscos online. Na internet, as crianças estão expostas a todo tipo de conteúdo, incluindo inúmeros riscos e perigos. Muitas vezes, elas são atraídas para aplicativos com aparência infantil, mas que escondem conteúdos inadequados para a idade delas. É importante que os pais conversem com as crianças sobre esses perigos, deixando sempre um canal aberto de comunicação com eles, né, para que a criança também tenha essa liberdade, né, de vir e falar para o pai ou para a mãe, né, sempre que ela ver ou notar algo estranho. Deixe o computador em um lugar movimentado da casa. Assim ficará mais fácil monitorar o que o seu filho está acessando, com quem ele está conversando, o que ele está pesquisando, e também ficará mais fácil de fazer o controle de tempo, né? Algo que seria bem mais difícil se a criança, né, fica no quarto, né, trancada, né, acessando a internet. Direcione o interesse em tecnologia para algo útil. Pesquise sobre jogos, sites e conteúdos educativos para passar aos filhos, sem deixar de lado a diversão, é claro.
Existem muitas possibilidades de ferramentas educativas que estimulam habilidades, auxiliam nos estudos e podem ajudar na memorização. Você pode ir testando com o seu filho para ver o que ele mais gosta. Incentive outras atividades. Criança e tecnologia é uma relação saudável, desde que não haja exagero no uso. Estudos já indicam que passar muito tempo na frente das telas prejudica a capacidade delas de reconhecer as emoções das outras pessoas. Além disso, pode prejudicar o desenvolvimento corporal, porque os pequenos não se exercitam. Portanto, incentive outras atividades, como esportes, brincadeiras, com amigos, leitura, dentre outras. E é claro, por último, seja um bom exemplo. Se você fica muito tempo no celular, até durante as refeições, se você passa horas concentrado ali na tela do celular sem largar o aparelho, provavelmente seus filhos vão imitá-lo. Então fique atento também para a sua relação com a tecnologia e participe do dia a dia do seu filho por meio de atividades diversas que incluam ou não a tecnologia. Agora que nós já aprendemos sobre a importância da ludicidade no desenvolvimento das crianças e como faz bem brincar, como a brincadeira ajuda a criança a se estruturar psicologicamente e fisicamente, que tal nós tirarmos as crianças de dentro de casa para experienciar a natureza através de brincadeiras lúdicas? Como nós vimos, as crianças indígenas faziam isso muito bem. Elas não tinham os brinquedos que a indústria hoje oferece para as nossas crianças, mas elas viam o mundo e tudo que a natureza podia oferecer como matéria-prima para brinquedos e brincadeiras. Com certeza, pensando bem, a natureza é o melhor brinquedo que nós podemos ter, porque é um brinquedo bom, bonito, barato e está ao alcance de toda e qualquer criança. E além do mais, brincar na natureza faz bem. Está comprovado que crianças que brincam na natureza têm menos riscos de sofrer com ansiedade, depressão, problemas cardiovasculares, obesidade, dentre outras. E em contato com o mundo natural, as crianças brincam ao mesmo tempo que aprendem sobre os ciclos de vida, morte, fluxos vivos, ritmos e processos dinâmicos e, sobretudo, criam um vínculo com a mãe natureza, tornando-se também cuidadores do meio ambiente. Então, vamos brincar com a natureza? Para isso, nós vamos utilizar os nossos jardins. Isso mesmo, os nossos jardins. E também podemos usar aqueles lugares que a nossa cidade oferece e que contém locais que têm natureza. Por exemplo, parques, praças. E uma das brincadeiras que pode-se dizer que é uma das brincadeiras de criança mais gostosas de se fazer é a brincadeira de comidinha com elementos naturais. Quando eu era criança, eu brinquei muito dessa brincadeira. Então, nós podemos usar flores, folhas, sementes, misturando com terra e um pouquinho de água. Você pode, num dia que seja da sua preferência, sair com as crianças à procura de ingredientes. E fazendo isso num passeio descontraído pelo parque, ou pela praça, ou pelo jardim, né? Você pode colher folhas, flores, sementes soltas pelo chão. E para isso é importante ter alguns potinhos, né, e deixar que as crianças fiquem livres para escolher aquilo que elas querem usar e dar essa mesma liberdade também para quando elas forem fazer as comidinhas, né, para que elas exercitem a sua criatividade, né, e criem as mais diversas comidinhas, né, que elas possam criar. Com certeza as crianças amam essa brincadeira e vai ser muito legal fazer com elas. Então, a segunda brincadeira para nós realizarmos com as crianças
usando a natureza, é a brincadeira Encontre os Pares. Uma brincadeira muito divertida, especialmente se nós tivermos mais crianças. Então, nós vamos chamar as crianças novamente para os parques, para as praças, né? Para encontrar, dentre todas as folhas caídas no chão, os pares dessas folhas. Então, durante a brincadeira, as crianças vão aí comparar, classificar, vão perceber as diferenças de tamanho, de cor, de espessura das folhas, né? Claro que as folhas não vão ser sempre exatamente uma igualzinha à outra, né? Mas essa brincadeira, ela é muito legal, muito divertida de se fazer, né? E ainda ajuda a criança a adquirir esse conceito de semelhança, né? Então, pode dizer que ela vai ser boa, excelente, na verdade, para muitos aspectos da criança. Além de ser muito divertida, porque no final da brincadeira, né, aquela criança que tiver encontrado mais pares é a criança que vai vencer a brincadeira. Eu peguei aqui no meu jardim algumas folhas para mim ilustrar para vocês, né? Então a gente vai procurar pelas folhas que estiverem caídas no chão, né? Não é legal a gente, por exemplo, né, retirar as folhas das árvores, né? Mas procurar justamente dentre essas que já estão no chão, né? Então, eu trouxe algumas aqui, né? Como vocês podem ver, elas não vão ser exatamente iguais, porque as folhas, elas sempre são diferentes, né? A natureza, ela é muito rica, né? Mas a criança, ela já vai conseguir adquirir esse conceito de semelhança. Então, vai ser bem legal de fazer com as crianças e elas vão amar fazer, com certeza, né? E já pegando o gancho, uma outra brincadeira que a gente pode fazer, utilizando gravetos e folhas, é brincar de espetinho de carne com folhas, né? Então, na verdade, é uma brincadeira mais de faz de conta. E as crianças também amam brincar de faz de conta, né? Até vai ser o assunto que a gente vai falar na nossa próxima aula, né? Então, a ideia é a gente pegar a folhinha, né? De preferência essas que estão mais marronzinha, né? E ensinar a criança a espetar com o gravetinho, né? E assim fazer de conta que é um espetinho. Então, as crianças, elas além de gostar da brincadeira, né? Elas, ao fazer esse gesto de espetar, elas vão estar exercitando a sua coordenação motora também. Então, é bem legal, né? A gente pode até brincar que as folhas, por exemplo, são o dinheirinho e brincar que é um comércio de espetinho com elas. Então a gente pode criar, né, juntamente com as crianças, é claro, sempre deixando elas livres para que elas possam exercer essa criatividade, né? A gente, nós, né, como adultos, podemos dar ideia para elas, né, e deixar que elas brinquem livremente, né? Tá bom? Então, continuando, né, a gente vai agora para nossa próxima brincadeira usando a natureza. E fazendo uso das folhas, nós podemos também fazer outra brincadeira com as crianças. Essa agora utilizando também gravetos. Então, nós vamos usar gravetos e folhas secas para fazer essa brincadeira, que é mais uma brincadeira de faz de conta, na verdade. Nós vamos brincar então de fazer espetinho de carne usando folhas secas. Então é interessante a gente usar nós usarmos essas folhas que estão mais marronzinhas, né? Porque elas vão simbolizar aí no caso a carne do espetinho, né? Então nós vamos ensinar a criança, né, ou ajudar ela ali, né, a espetar a folha com o gravetinho. Nós podemos usar até várias folhinhas, né? E desse modo, brincar que esse gravetinho com as folhinhas é um espetinho de carne. Podemos até aí dar asas à imaginação, utilizando folhas mais verdes, por exemplo, para serem um dinheirinho em um comércio de espetinho, por exemplo. As crianças
amam imaginar, criar, diversificar. E nós, como adultos, podemos aí, né, não impor para elas, mas sugerir ideias, né, de como enriquecer cada vez mais essa brincadeira. E é interessante que esse ato, né, de espetar a folhinha, ele vai ser também bom para a coordenação motora da criança, né? Então a gente pode ali inicialmente mostrar para ela como é que faz, né? E depois pedir para ela fazer também, né? Para que ela exercite dessa forma a sua coordenação motora. A nossa próxima brincadeira também vai ser de faz de conta. Nós vamos, junto com a criança, fazer de conta que ela é um biólogo, que é aquela pessoa que estuda os animais, as plantas, o meio ambiente de forma geral. E para isso, nós vamos precisar de uma lupa, que é aquele objeto que nós conseguimos ver as coisas de maneira aumentada. Então, nós vamos pegar essa lupa e vamos dar para a criança para que ela possa explorar a natureza. Então, com o auxílio da lupa, ela vai conseguir ver de forma aumentada, por exemplo, uma folha, as formiguinhas enfileiradinhas, o caule de uma árvore, vai conseguir observar uma joaninha nos seus mínimos detalhes, ali a asinha, a cabeça. Então, essa criança vai aprender muito por meio de uma brincadeira simples, que necessita apenas de um objeto, né? Mas que vai fazer com que ela aumente ainda mais o seu arcabouço, o seu conhecimento sobre a natureza. Então, imagine quanta coisa que ela não vai conseguir aprender sobre os animais, sobre os hábitos dos animais, por exemplo, as formiguinhas todas enfileiradinhas, né? A criança vai conseguir ter essa percepção desse hábito de vida das formiguinhas e muitas outras coisas, né, que ela vai poder ali, com o auxílio da lupa, aprender. Algo até interessante de ser feito depois da brincadeira é uma roda de conversa com a criança, para que ela, de uma maneira natural, né, consiga expressar ali, né, o que que ela achou, o que que ela mais gostou, o que que ela percebeu de diferente, de novo, que antes ela talvez não tinha percebido, né, o que ela encontrou, né, de diferente na natureza, que antes ela não via, né, a olho nu, sem o auxílio da lupa. Então, uma brincadeira bem legal também, né, com certeza vai fazer com que a criança aprenda muitas coisas, né? E experiencie a natureza de uma forma diferente e ela vai estar fazendo isso de uma maneira muito prazerosa, né? Que é brincando. Então, com certeza vai ser muito legal também de se fazer com a criança essa brincadeira, né? A brincadeira de faz de conta de que é um biólogo. Continuando nessa temática da cultura indígena, que tal nós chamarmos as nossas crianças agora para criar? Isso mesmo. Nós vamos agora aprender a confeccionar dois brinquedos de origem indígena que são muito legais. Provavelmente você já os conhece ou já brincou com algum deles, já participou de alguma brincadeira relacionada a eles. E o objetivo de nós fazermos esses brinquedos junto com as crianças é mostrar para elas que elas podem confeccionar os próprios brinquedos dos mais diversos materiais, visto que nós vamos utilizar materiais de reuso, materiais que provavelmente iriam para o lixo, e também criar uma consciência ecológica nas crianças. Então, esses brinquedos que nós vamos criar são primeiramente o peão e depois a peteca. Vamos lá, vamos criar junto com as nossas crianças? Para fazer o nosso peão, nós vamos precisar de CD velho, vamos precisar também de tampinha de garrafa PET, tampinha de detergente, cola branca, pode ser também aquela cola em bastão, tesoura, vamos precisar também de papel colorido para fazer uns retalhos,
e também de cola quente. Então, o primeiro passo para nós fazermos o nosso peão é fazer alguns retalhos de papel colorido, para deixar o nosso trabalho bem bonito. Então, eu peguei aqui várias cores, né? Aí a gente vai fazendo alguns recortes. Para deixar bem colorido. Ó, eu peguei várias cores aqui, amarelo, azul, verde. Aí nós vamos pegar a cola branca e vamos passar aqui no nosso CD. Olha só. Aí nós vamos colar esses papeizinhos no CD. Vamos pedir aí a ajuda da nossa criança nesse momento. Aí ela pode ir colando de acordo com o gosto dela. Deixando bem colorido. Se ela quiser, não precisa colar os papeizinhos, né? É opcional. Assim como também se ela quiser utilizar a canetinha, também fica bem legal. Olha que bonito que vai ficar. Um verdinho aqui para terminar. Então, nós vamos colar os papeizinhos, né? Deixa bem coloridinho. Esperar secar. Daí nós vamos fazer o uso de cola quente. A cola quente nós vamos passar aqui nessa parte da nossa tampinha de garrafa PET e vamos colar em cima aqui do CD. Vai ficar assim, olha. E a outra parte da tampinha do detergente, nós vamos passar a cola quente também aqui nessa parte. Só que nós vamos colar, então, aqui na parte de baixo do nosso CD. Então, eu já coloquei aqui a tampinha de garrafa PET na parte de cima do nosso CD. Usei a cola quente, como eu havia mencionado, né? E aqui na parte de baixo eu coloquei a tampinha do detergente. Ele vem com essa outra tampinha aqui, ó, que eu tirei, né? Dá pra deixar se você quiser, mas eu achei que ele gira mais se você tirar a tampinha, né? Fica mais fininho o biquinho ali, gira mais. E tá pronto o nosso peão. Agora é só brincar. Olha que lindo que fica. Fica bem colorido. As cores vão se fundindo, né, no girar do peão. Tenho certeza que a criança vai gostar muito, porque além de ser uma produção dela, é também um brinquedo que gira, né? E as crianças são fascinadas por tudo que gira. Para fazer a peteca, nós vamos precisar de sacola plástica, um jornal e um pedacinho de TNT. O TNT é opcional, mas vai deixar mais bonita a nossa peteca. Então, para fazer a peteca, nós vamos primeiramente cortar as alcinhas da sacola aqui. Vamos cortar essa parte de baixo também. De modo que ela abra dos dois lados. Aí nós vamos cortar os lados.
Nós vamos utilizar apenas um lado desse que nós cortamos. Aí nós vamos pegar um jornal. Eu peguei apenas um e vamos amassar esse jornal. No formato aqui da nossa peteca. A gente vai amassando. Eu já deixei a minha aqui prontinha, ó. A gente vai amassando, amassando até ele ficar no formatinho de uma peteca mesmo. Aí nós vamos colocar no centro desse pedaço da sacola que nós cortamos e vamos envolver esse papel com a sacola. Olha, a nossa peteca já tá ganhando formato. Aí nós vamos pegar uma das alças que nós cortamos e vamos amarrar. Vou botar 2 nozinhos para ficar bem fechadinho. Vamos cortar, né, esse pedacinho que sobrou. E olha, nossa peteca, ela já tá pronta, na verdade, já dá pra brincar. Só que pra deixar ela mais bonita, eu peguei um pedacinho de TNT, um retalho qualquer. Na verdade, não tem um tamanho certo. E eu vou colocar esse TNT aqui junto com a sacola, pra deixar ele mais bonito. Esse é opcional, você vai fazer se você quiser, se você tiver à sua disposição aí o TNT. Aí eu vou amarrar com o outro pedacinho da alça que eu tinha cortado. E olha, tá pronta a nossa peteca. Agora é só brincar. Olha que bonita que fica.